Olá, gente! Vamos para mais uma mini aula. Nosso bate-papo de hoje nós vamos abordar a violência racial. O que é que significa a violência racial? A violência racial é um conceito político. Significa a expressão do racismo estrutural na vida das pessoas. Como a discriminação racial, ela toma diferentes formas. É preciso compreender a violência racial como agressão psicológica, né? Manipulação, a violência simbólica, a negação de oportunidades por limitações racistas, a difamação, a humilhação, a perseguição, o isolamento, a tortura, tudo isso dirigido a um determinado grupo populacional, a população negra, ou a população indígena, populações não brancas, são formas no Brasil de violência racial. E ela também se materializa nas instituições. Um dos maiores danos que a população negra, por exemplo, sofre é com o racismo institucional violento que há, que impede o acesso à justiça, a assistência judicial para essa população, tanto a população negra, a população indígena, a população mais pobre, tem muita dificuldade de acessar as ferramentas jurídicas que possam garantir justiça nos casos em que essa população esteja envolvida. A violência policial é terrível porque a segurança pública, enquanto política, enquanto estrutura, deve promover a segurança de todas as pessoas e não apenas de alguns, não de um grupo, né? Da elite, sim, é protegida, enquanto a população negra e pobre ela sofre sistemática violação dos seus direitos humanos. No Brasil, a segurança pública sempre se fez, desde a época da escravidão, muito voltada para proteger as elites e o patrimônio das elites e combater as pessoas pobres, os escravizados, os libertos, os pobres, os negros e indígenas, como se fossem marginais. A marginalização desses importantes grupos sociais se fez de maneira sistemática em toda a história do Brasil. É preciso observar, por exemplo, que no Brasil as ordenações manuelinas e filipinas perdurou durante o largo tempo da nossa história. São códigos, normas de 1603 de Portugal, que chegou a ser revogado em Portugal, mas continuou operante no Estado brasileiro. Mesmo quando o Brasil, em 1824, estabeleceu uma Constituição que dialogava com ideais liberais, essa Constituição excetuou a população negra. De maneira perversa, a Constituição de 1824, ela foi a que mais durou, a mais longeva, 65 anos. E ela reconhecia os direitos dos ingênuos, dos nascidos livres, das elites, reconheceu os libertos, foram incorporados a essa Constituição, mas com uma diferença: os libertos não tinham os mesmos direitos dos ingênuos, né? Os libertos quem eram? Eram os negros, que alforriados, não é? Em liberdade, não tinham direito de votar, entre outras coisas, não tinham direito de votar e não podiam ser votados também, né? Então, esse apartamento dos espaços de representação política tem raízes muito antigas na história do nosso país. O Código de 1830, o Código Criminal, tinha castigos terríveis. Esses castigos já não estavam previstos na nossa
primeira Constituição, na Constituição a qual eu me referi, de 1824. Eles estavam preservados no Código de 1830 e continuou durante largo tempo da história e só foram revogados na República, né? Mais precisamente na Constituição de 1891. Então, o Brasil teve a lei da chibata, os açoites, melhor dizendo, não é? O açoite era previsto legalmente, o trabalho forçado era previsto legalmente e a pena de morte no Brasil. O Brasil teve pena de morte. Então, só foi revogado em 1890, ou seja, quando chega a velha República, esse estatuto, né, essa instituição pena de morte, né, melhor dizendo, o trabalho forçado, os açoites, tudo isso foi revogado, mas isso em termos de tempo histórico é muito pertinho. E fica essa cultura atualizada nos dias atuais, né, nos tempos modernos, no século XXI, de que o aparato da segurança pública contra o corpo negro tudo pode. Por isso, tantas pessoas negras sofrem violências brutais ou são encarceradas injustamente, são violentadas, são agredidas, o pé na porta dos casebres, das favelas, não é? E a pena máxima, que é a morte, muitas vezes por conta da ação deletéria, nociva, letal de forças policiais que não reconhecem os direitos humanos da população negra. É a isso que nós damos o nome de violência racial, a esse conjunto de violações dos direitos humanos. Por isso que temos que lutar para transformar essa realidade e garantir vida digna, segura e plena para a população negra brasileira. É isso. Estamos juntos nessa luta.